Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar a nossa aula de hoje sobre o contato com o momento presente. Já é um dos processos ali que a gente viu do Hexaflex, da flexibilidade psicológica. E a gente vai começar a nossa aula praticando hoje um pouquinho do contato com o momento presente. Então eu vou pedir para você encontrar um lugar confortável, livre de qualquer interrupção. Tá bom? Um lugar que você se sinta bem, uma posição aí que você se sinta bem, pra gente começar a nossa prática de hoje. E quando você estiver pronto, você pode dar play aqui no vídeo, tá bom? Então a gente vai reservar uns momentinhos para entrar em contato com o que quer que esteja presente com a gente hoje. Pode ser que chegando para essa aula você se perceba um pouquinho como que você chegou, se você está tendo pensamentos, preocupações sobre a aula, pensamentos sobre o que a gente vai fazer a seguir, ou se você está carregando alguma coisa do dia de hoje, de como foi seu dia, né? De atividades que você fez. Apesar de tudo isso que pode estar passando por você, reserva um momentinho para a gente estar presente juntos hoje. Se você se sentir confortável, pode fechar os olhos. Então repousa suavemente as suas pálpebras, encontra uma postura corporal livre de qualquer tensão, mas também de atenção, de dignidade. Se quiser pode abrir o peito, manter o queixo paralelo ao chão. E a gente vai começar percebendo no nosso corpo tudo aquilo que a gente pode estar antecipando do futuro, ou tudo aquilo que a gente pode estar carregando de memórias, de emoções do que a gente viveu. E a gente vai tentando abrir esse espaço para estar plenamente conectado com o que está passando pela gente aqui e agora. Então começa percebendo, levando a sua atenção para o ambiente em que você está agora. Percebe os sons indo e vindo, sons mais altos, sons mais baixos, o timbre, a duração deles. Desde os sons mais longínquos até os sons mais pertos de você, como a sua própria respiração. Percebe também a temperatura do ambiente. Percebe se você consegue sentir o toque do ar na sua pele. Vai reparando qualquer sensação de tato do seu corpo. Talvez no assento em que você esteja sentado agora. Talvez do toque da sua roupa na sua pele. Observando cada uma dessas sensações com igualdade, sem se apegar e sem criar qualquer tipo de aversão a elas. E vai investigando também sensações corporais um pouco mais internas também. Sente a sua pele, mas sente também os seus músculos. Sente o seu estômago, as suas sensações de saciedade, ou de satisfação, de fome, de digestão. Sente seu coração bater, sente seus pulmões se encherem e se esvaziarem. E vai percebendo também se no seu corpo tem alguma sensação que seja emocional. Se tem alguma sensação presente que seja de alguma emoção. E se tiver, você só reconhece as emoções que estão presentes, nomeia elas. Sejam elas agradáveis, desagradáveis ou neutras. Reconhece elas com igualdade, sem julgamentos.
E percebe também como é que tá a sua mente hoje. Veja se estão passando algum tipo de pensamento, pode até ser sobre a nossa própria prática, nesse instante, ou qualquer preocupação sobre o que vem a seguir, ou sobre qualquer coisa que você tenha vivido no seu dia hoje. E vai apenas observando esses pensamentos indo e vindo na sua mente, sem pegar carona com eles. E sempre que a sua mente se distrair e se deixar levar por algum pensamento, você só reconhece e volta gentilmente a observar tudo que esteja passando pela sua mente no aqui e agora. E aí vai expandindo a sua atenção. Percebe tanto a sua mente, tantas emoções, as sensações do seu corpo, todos os seus sentidos. Ampliando a sua atenção para perceber tudo aquilo que passa no momento presente. Quando você sentir que for bastante, pode de novo ir voltando a sua atenção aqui para a sala, para nossa aula, e lentamente mexendo de novo o seu corpo e abrindo os olhos. Bom, pessoal, então, como vocês podem perceber, né, a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje. Como vocês podem perceber, né, o Mindfulness, ele não é um recurso dentro da ACT, né? Na verdade, o Mindfulness ele vai se mostrar como uma influência ali fundamental que atravessa todo o modelo de flexibilidade psicológica. Então, a gente está praticando um momentinho aqui de contato com o momento presente, né? Isso faz parte do Mindfulness, mas a gente não pode dizer exatamente que o contato com o momento presente seja sinônimo, né, do Mindfulness per se, né? Então, aqui a gente vai entender um pouquinho o que o contato com o momento presente quer dizer dentro da ACT. A gente vai percebendo o quanto que o Mindfulness tem a ver com vários processos que a gente vai passando da ACT, né? De aceitação, de desfusão, né? Do contato com o momento presente, do self como contexto, dos valores também, das ações de compromisso, né? Talvez o contato com o momento presente seja o mais evidente deles, né? E aqui é legal a gente começar esclarecendo também, né? Que a gente está tendo um uso ali, né? Das práticas de Mindfulness dentro da ACT, né? E a gente tem que tomar cuidado também com esse uso que a gente está fazendo. Então, é muito importante a gente não apresentar as práticas, né? Que vão ser intervenções nesse processo de contato com o momento presente, não apresentá-las como técnicas, né, para reduzir a ansiedade, para controlar pensamentos, né? Porque a gente corre o risco de transformar isso em mais uma estratégia de controle, né, como a gente já conversou. Então é muito importante esse cuidado, né, na hora de praticar o contato com o momento presente. Então, como a nossa proposta aqui, né, é cultivar isso como uma outra forma de se relacionar com a nossa experiência, né? A gente pode apresentar o Mindfulness, por exemplo, como um hábito, como uma prática contínua, como um modo de viver, né? Vai entrar também dentro dos valores, né? Mas não apresentar essas práticas como exercícios emergenciais para apagar desconfortos. Inclusive, talvez até não recomendar o uso nesses momentos, recomendar em outros momentos, né? Então, praticar como um estilo de vida, né? Praticar como um ato de cuidado também, um autocuidado, né? Então, dentro dos valores ali, o Mindfulness encaixa em vários lugares, né? Então, a gente pode convidar as pessoas a simplesmente tomar um momento para estar presentes, a simplesmente
tomar um momento de consciência do que está passando por elas, né? A gente pode introduzir também, né, como um treino mesmo, um treino de presença, né? Pode ser importante reforçar também que não tem uma questão de fazer isso certo ou de alcançar algo com a nossa prática ou de alcançar um estado especial, né? Que a prática é um fim em si mesmo, né? E é importante também considerar adaptações culturais, né? Como a linguagem, os exemplos e as metáforas que a gente vai usando, né? Para que elas dialoguem com o repertório do cliente. Então, muitas pessoas podem ver práticas ali de contato com o momento presente que vem de um repertório mais do mindfulness, né? Com um certo preconceito. E tudo bem, a gente pode adaptar de outras maneiras, né? Tem alguns exercícios bem legais, que a gente vai colocar, acho que esses worksheets aqui na nossa plataforma para você poder acessar, mas em alguns modelos em que a pessoa pode ir descrevendo ali como é que ela está se sentindo a cada dia e colocando isso num diário, né? Ela pode fazer isso de uma forma utilizando da linguagem para acessar esse contato com o que está passando por ela. Ou ela pode fazer uma prática se você sentir abertura, né, na pessoa que você está atendendo para isso, introduzir o mindfulness, né, como ele é. Mas o mais importante é fazer as adaptações que sejam mais viáveis para a cultura daquela pessoa e considerar isso com muito cuidado. Então, fazendo essa introdução, né, para a gente realmente chegar aqui, o que é o contato com o momento presente, né? Então, ele é um dos processos mais centrais ali do modelo da flexibilidade psicológica, tá bom? Porque é uma capacidade que não é apenas uma habilidade complementar, mas é um eixo muito estruturante da mudança clínica. Então, o contato com o momento presente, ele se refere a esse processo de a gente direcionar a atenção de forma consciente, aberta e flexível para a experiência que está acontecendo agora. Então, lógico, como a gente já falou sobre mindfulness, mas é sempre bom reforçar que isso não se trata de relaxamento, não se trata de esvaziamento, não se trata, né, de se distrair também, mas pelo contrário, né, desenvolver uma relação diferente com a própria experiência. ACT, o presente, é o único lugar que a mudança pode ocorrer, né? O aqui e agora é o que a gente tem para poder começar. A aprendizagem psicológica, ela só pode ocorrer no momento presente, né? É nele que a experiência efetivamente ocorre. Então, a gente pode falar sobre o passado, a gente pode planejar o futuro, né? Mas ambos vão ser construções verbais, né, organizadas pela linguagem, né? A experiência direta, né, as sensações, as emoções, os pensamentos emergindo, tudo isso está acontecendo sempre no aqui e agora. Então, é no agora que o comportamento também pode ser observado e também pode ser transformado. É claro que a ACT não nega, né, não rejeita, né, essas ideias de passado e futuro. Né? Eles têm uma função adaptativa para a gente. Mas é importante observar que a nossa mente cria histórias sobre o que já aconteceu, né? E também cria projeções sobre o que pode acontecer no futuro para organizar um senso de continuidade, né, para o nosso planejamento, né? Mas o problema acontece quando essas construções verbais, né, elas capturam completamente a atenção. Então, isso faz com que a pessoa se afaste do contato, né, com o que está presente com ela agora. Então, quando isso começa a ser não mais adaptativo, é quando a pessoa que a gente está atendendo, né, ela passa a viver muito mais dentro dessas narrativas e não dentro da própria experiência. A gente pode perceber que clinicamente, né, esse é um fenômeno bem comum, né? É muito comum que a maioria das pessoas cheguem capturadas por ruminações sobre erros do passado, né, por preocupações antecipatórias sobre o futuro, né? E falam longamente sobre o que poderia ter sido, né, sobre o que pode dar errado também, né? Mas tem dificuldade em se conectar com o que está acontecendo no próprio corpo, naquele momento que a gente está tendo a sessão, né? No que está acontecendo com as suas emoções, no que está passando pela sua mente, né? Então, quando a gente percebe que está tendo essa captura
muito forte da atenção, né, que a atenção está se tornando muito inflexível, né, o nosso objetivo terapêutico não é silenciar as narrativas da pessoa, mas sempre tentar cultivar uma atenção mais flexível possível, que permita conseguir ir e voltar, né, conseguir perceber que estão acontecendo essas projeções, mas também voltar para a experiência, né, perceber que as ruminações estão passando, mas conseguir voltar para a experiência, conseguir adotar o lugar de observador novamente, né? Então, a gente está falando mais da importância de manter essa atenção flexível. E aí a gente consegue também responder de uma forma muito mais adaptativa à vida e às coisas que a gente está vivendo nesse instante. Então, quando a gente está falando desses processos aí de contato com o momento presente, a gente está se referindo a essa alocação intencional da atenção na experiência que está acontecendo, né, tanto interna e externamente. Então, uma atenção eficaz, ela envolve esses 3 aspectos, né, o foco atencional, a amplitude atencional e a mudança flexível da atenção. Então, o foco é a habilidade de sustentar a atenção em um estímulo específico, né, então, a gente tem muitas informações no ambiente, a nossa atenção ela é responsável por selecionar aquilo de informação que a gente vai colocar, né, à luz, né? Então, o foco atencional, quando a gente fala de atenção, a gente fala sobre isso. A amplitude, ela é essa capacidade de conseguir ampliar o foco da percepção. E a mudança flexível é a habilidade de a gente deslocar a atenção de uma forma deliberada quando necessário. Bom, então, muitas vezes quando a gente está falando que a pessoa que a gente está atendendo tem uma atenção inflexível, é quando a gente percebe essa dificuldade de, por exemplo, perceber que a atenção ela foi capturada por um pensamento, por uma ruminação, por uma emoção geralmente difíceis, né? E essa atenção foi capturada e a dificuldade de flexibilizar ela, de conseguir movimentar ela de emoções, de pensamentos, para outras informações da experiência que está acontecendo no momento presente. Então, a atenção fica capturada em um objeto apenas. Então, o sofrimento psicológico, ele frequentemente envolve essa dificuldade, né, que vem com um estreitamento atencional, né, dificuldade de ampliar o foco da atenção, em alternar a atenção de uma maneira flexível, certo? Então, em resumo, a flexibilidade psicológica, ela depende dessa atenção mais móvel, mais aberta, mais responsiva àquilo que a gente está experienciando. Um dos livros do Reis tem esse título que é bem legal, do Saia da Sua Mente, né? Entre na sua vida. Porque muitas vezes realmente a nossa atenção está capturada pela nossa mente, né? E aí vem a metáfora do ilusionista também. Muitas vezes a nossa mente tá ali fazendo um jogo de cartas, né? Tá mostrando coisas para você. Enquanto a sua mente te captura a atenção em um lugar, muitas outras coisas que são de fato importantes para você, né? Como um ilusionista que te deixa preso com a atenção na onde as coisas não estão acontecendo, mas onde as coisas importantes estão acontecendo, a gente não está focando, né? Muitas vezes onde a nossa vida de fato está acontecendo, onde as nossas experiências estão acontecendo, isso vai passando desapercebido pra gente. Bom, então só ressaltando aqui, né, a nossa postura, né, como terapeutas nesse momento, sempre tomar cuidado para não utilizar o mindfulness, né, e o contato com o momento presente, né, vai ser ali uma das atitudes do mindfulness, né, a gente pode dizer, não usar isso como uma técnica para a gente eliminar sintomas, certo? Então, nosso objetivo nunca é reduzir a ansiedade diretamente, né, fazer desaparecer um pensamento indesejado, uma emoção indesejada, né? A nossa função aqui é criar um espaço psicológico onde pensamentos, emoções, sensações possam ser experimentados, né? Com essa postura que a gente tem das atitudes mindfulness, de curiosidade, né? De abertura, de não julgamento, né? E deixar que eles sejam experimentados sem que isso precise necessariamente dominar o nosso comportamento.
Então, esse espaço, apenas abrir esse espaço, já amplia muito a nossa possibilidade de escolha, certo? Então, agora a gente vai entrar aqui em 2 modos mentais que normalmente são uma boa metáfora, né, para perceber se a gente está entrando em contato com esse momento presente, né? E talvez dê para fazer um paralelo aí entre o modo ser e o modo fazer, né, dentro do mindfulness. Mas aqui a gente vai falar desses 2 modos mentais, começando pelo modo solução de problemas, certo? Então, o modo mental de solução de problemas, ele é aquele modo mais automático da nossa mente que analisa, que avalia, que classifica, né? Que tenta resolver situações, né? Então, ele é absolutamente essencial para as nossas tarefas do dia a dia, né? Para a gente conseguir planejar, calcular, se organizar, né? Antecipar problemas. Então, são funções adaptativas muito importantes. Mas a gente tem um outro modo mental também na nossa mente, um modo mental mais experiencial, mais contemplativo. Nesse modo, a nossa mente observa, ela nota, ela aprecia a experiência, ela saboreia a experiência, tal como a experiência se apresenta. Então, é o modo que a gente ativa normalmente quando a gente vê um pôr do sol, quando a gente aprecia uma música, quando a gente sente o vento no nosso rosto, né? Nesse modo, a gente não está tentando resolver nada, a gente não está tentando planejar, organizar, controlar. Não tem nada que a gente precise fazer em relação à nossa experiência, né? A gente só está em contato com ela. Então, é muito útil a gente diferenciar em que modo a gente está entrando em contato com a experiência, certo? Então, a gente pode estar tentando entrar em contato com a experiência, né? Como se tivesse um problema ali, quando nem sempre há um problema a ser resolvido, né? Então, poder perguntar para nós mesmos, isso é um problema a ser resolvido? Ou isso é como um pôr do sol, né? Que a gente só precisa contemplar, a gente só precisa observar, experienciar, né? Então, essa metáfora do pôr do sol, né, e da resolução do problema, resolução de problemas, é uma metáfora muito útil, né, dentro da ACT. Então, é importante notar que a dificuldade aqui não é que exista um modo de solução de problemas, certo? Mas é o uso exclusivo desse modo, porque muitas pessoas permanecem quase que constantemente nesse tipo de funcionamento muito analítico, muito avaliativo, muito corretivo, né? Elas analisam muitas vezes até o próprio lazer, o próprio prazer, né? Elas classificam muito a própria vida, até o próprio momento de descanso. E aí a gente acaba perdendo contato com experiências significativas também. Então a psicoterapia ela pode ajudar as pessoas a recuperar também essa capacidade de notar e de experimentar o presente sem que tudo precise se tornar um problema a ser resolvido, né? E a gente corre muito risco de cair nisso na própria psicoterapia, né? Muitas vezes as pessoas, ao narrar, né, narrar eventos pra gente, já narram como um problema, né? Ou até tem essa expectativa de que as sessões, a psicoterapia se trata disso, de a pessoa trazer problemas a serem resolvidos, né? Então, tomar cuidado também como o lugar da psicoterapia não incentivar isso, não ser esse o lugar, né? Pra gente também cultivar apenas esse lugar de contemplação, de observação também, que isso também é possível, né? Também tem espaço para isso. E a gente pode também se aprofundar um pouquinho mais em que tipo de falhas podem ocorrer nesse processo de contato com o momento presente, tá bom? Então, tem 2 formas principais de falha. A primeira são déficits de habilidades atencionais mesmo. Então, algumas pessoas podem não ter desenvolvido adequadamente esse foco, essa flexibilidade atencional que a gente conversou, né? Seja inclusive por questões desenvolvimentais, né? Ou por pouca modelagem, né? Por contextos que não favoreceram esse aprendizado, né? Inclusive, a terapia pode incluir também um treino específico, né, dessas habilidades. E a segunda, né, que muitas vezes é a mais comum, é a rigidez atencional. Então, aqui, muitas vezes, a pessoa possui capacidade atencional, né, mas a sua atenção fica rigidamente capturada por conteúdos mentais, né, como a gente falou, né, de ruminação, de preocupação, né, de narrativas muito fusionadas sobre si mesmo.
Então a atenção aí nesse caso se estreita, o foco perceptivo se reduz, o contato com a experiência direta vai se limitando. Falando um pouco então de como manejar isso clinicamente, né? A gente pode buscar favorecer uma atenção flexível dentro da nossa própria conversa terapêutica, né? Uma das estratégias também que a gente pode adotar é desacelerar a narrativa. Então, desacelerar é um recurso muito importante. Quando você perceber, né, que a pessoa que você está atendendo, ela entra num fluxo muito acelerado ali de preocupação, de generalizações, tenta reduzir um pouco o ritmo da conversa, tenta minimizar um pouco esse automatismo, né, esses padrões automáticos da fala e abrir mais espaço para observação, para contemplação, para um raciocínio mais lento, né, mais contemplativo do que está se passando. E aí na própria conversa terapêutica, tenta trazer a atenção para a experiência, com algumas perguntas simples. Você pode perguntar o que você está notando agora, né? O que você está sentindo no seu corpo agora, né? Onde você sente isso? Então, são perguntas deliberadas para ajudar a pessoa que você está atendendo a entrar em contato com a experiência direta dela. Ao invés de apenas te falar isso, né? A gente apenas fica preso nas narrativas, na linguagem, né? A gente está aqui usando a linguagem para entrar em contato com a experiência. A gente também pode fazer pausas deliberadas, né, na sessão, apenas para estar em contato, apenas para sentir o que está passando ali. A gente pode convidar, inclusive, a pessoa a tomar um tempinho para apenas sentir, né, para apenas perceber. Fora da sessão, a gente pode ter práticas cotidianas de atenção, né? Práticas de observar a respiração, observar os sentidos, né? Ou ter atividades simples, né? Que vão ir consolidando essas habilidades de flexibilidade atencional, né? Inclusive até práticas de mindfulness que a gente chama, né, de informais, né? A gente pode ter práticas formais e informais também, como observar ali somente enquanto você está lavando a louça, né? Perceber para onde ela vai, né? Se ela às vezes se distrai ou se você consegue retomar ela para o momento presente. Então, tudo isso é muito válido, né? E a gente vai adaptando a cada pessoa que a gente está atendendo. Então, é isso. Em conclusão, né? Como a gente conversou, né? É sempre importante retomar que o mindfulness não é uma técnica. A gente não está propondo nada disso para eliminar sintomas, para reduzir a ansiedade, né? Para fazer desaparecer pensamentos, emoções que sejam indesejados, né? A gente só quer abrir um espaço psicológico para que pensamentos, emoções, sensações possam ser experienciados sem que eles precisem necessariamente dominar o nosso comportamento, né? E, na verdade, abrindo esse espaço, a gente possibilita uma amplitude ali das possibilidades de escolha. Então, é isso. No geral, tudo que a gente falou aqui mostra como a gente fazer intervenções de contato com o momento presente nem sempre significa que a gente precisa necessariamente fazer práticas formais, né? A gente pode fazer isso como intervenções na nossa sessão, como pausas, como modos de diálogo, com metáforas, né? Por exemplo, a do pôr do sol, né? A gente pode fazer isso com práticas cotidianas, né? Atividades cotidianas que a pessoa possa estar cultivando essa flexibilidade atencional, né? O mais importante é a gente estimular essa qualidade de relação com a própria experiência. E falando um pouquinho da postura do terapeuta, né? A relação da nossa postura, né? Como psicólogos, né? Qual a conexão dela com esse processo, né? De contato com o momento presente. Então, a gente volta para essa ideia de que isso não é uma técnica que a gente aplica, né? É, na verdade, uma qualidade de presença. Então, é sempre importante considerar se você está cultivando também esse processo de contato com o momento presente, enquanto você está ali nas suas sessões. Então, você está cultivando essa qualidade de presença como terapeuta? Muitas vezes, quando o próprio terapeuta desacelera, observa, né? O próprio cliente tende também a regular o seu ritmo. É muito importante a gente observar se a gente está conseguindo estar presente
com aqueles conteúdos que também são difíceis, certo? Então, pode ser que nós mesmos, a gente consiga notar em nós, né, uma intenção de fugir do presente, né, fugir do contato com o momento presente, quando a gente se depara com o sofrimento de um outro ser humano à nossa frente. Então, quando a gente está na sessão, é um momento crucial, né? É uma escolha que a gente está fazendo. Eu estou aqui, eu estou presente com o que quer que essa pessoa esteja me trazendo, né? Eu estou conseguindo acessar essa experiência presente sem estar fusionado com essa narrativa, estando num lugar de consciência, estando num lugar de não julgamento, né? Conseguindo desacelerar, observar e contemplar aquilo que está na minha frente. Se você tiver em dúvida, né, se naquele momento você age mais no modo mental de resolução de problemas, quando você estiver atendendo alguém, né, ou se você age mais no seu modo contemplativo, de preferência, a regra é volte para o contato com o momento presente. Então, na dúvida, privilegie o contato com o momento presente, porque o maior risco que a gente corre é a gente se investir muito em técnicas, instrumentos e ficar nessa mente, né, de estar tentando resolver algo como se fosse um problema matemático e perder a nossa presença, a nossa consciência, a nossa conexão na sessão, né, e a gente dá o tom das sessões se a gente fizer isso. Então, a nossa presença como terapeutas é algo fundamental para sustentar esse campo de flexibilidade psicológica na nossa sessão, tá bom? Então, acho que essa é uma reflexão muito importante para a gente estar tendo como terapeutas e para a gente estar se observando a cada sessão, tá bom? Então, é isso que a gente tinha para conversar hoje sobre esse processo do Hexaflex. E na próxima aula a gente se vê de novo, falando de mais um processo. Até mais!